Olá, eu vou continuar lendo capítulos dos meus livros, um capítulo do meu livro, para divulgar aí. Esse vai ser um capítulo do meu livro Memórias de um Futuro Esquecido. Foi meu primeiro livro. Eu vou começar. Capítulo 15. O sol só ilumina o dia. Joseph Seraf. Joseph Seraf. Por ele, vivi minha vida inteira, vendo minha mãe ser infeliz. Joseph Seraf é o nome do meu pai. E o motivo de eu carregar esse sobrenome amaldiçoado. Mas o porquê dele ser amaldiçoado não quero contar agora. Mas me recuso a chamá-lo de pai, e por isso o chamarei somente de Joseph Seraf. Joseph Seraf jogou minha mãe na sarjeta, comigo no colo, quando eu ainda era um recém-nascido. Minha mãe se chamava Beatriz. Ela me criou sozinho e lutou muito para que pudéssemos ser felizes. E conseguiu nos tirar da sarjeta com suas obras de arte. Não éramos ricos, mas conseguimos nos virar. Até que um dia ela conheceu um homem muito rico. Ele reconheceu seu talento, seu potencial e ofereceu um estágio para ela. Eufórica, ela imediatamente aceitou. Desculpa, eu vou continuar. É que me perdi. Reconheceu seu talento, seu potencial e ofereceu um estágio para ela. Eufórica, ela imediatamente aceitou. Para criar um futuro melhor. Era o que ela sempre dizia. Ela se encarregava de sua vida pessoal e profissional. Após um tempo, o homem a pediu para que ela se mudasse para a sua mansão, para que pudesse aumentar a produtividade ao lado de seu filho. No começo, eu não conseguia perceber. Somente tinha boas lembranças daquela casa, mas com o passar do tempo, percebi que minha mãe não saía de casa, que ela parecia cada vez mais cansada e tristonha, e estava cheia de ferimentos, escoriações. Eu a via chorar toda noite, até dormir, enquanto ela acariciava minha cabeça e dizia: Estou vivendo pior por um futuro melhor. Estou vivendo pior por um futuro melhor. Ela dizia sem parar, até cair no sono. Mas um futuro melhor para quem? Eu sempre me perguntava. Eu hoje criei coragem e fiz essa pergunta pessoalmente. Ela me abraçou calorosamente, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela tenta conter seus soluços, como se nunca esperasse que eu fizesse essa pergunta. Então fugiu. Foi embora. Fui embora insatisfeito. Mas talvez essa pergunta não tivesse resposta final, ou talvez eu não precisasse sabê-la. No dia seguinte, a diretora do presídio me ligou e disse que minha mãe havia se matado. Ela havia se enforcado com lençol. Eu fui até o presídio Lifegate e encontrei a diretora dele. Ela me mostrou a cela da minha mãe. Nela tinham inúmeras fotos minhas, desde que eu era um recém-nascido até a época que Nicole ainda estava comigo. A diretora disse que o último pedido que ela fez na noite anterior foi que ela entregasse uma carta para mim, pessoalmente, e me desse um abraço apertado. Na carta havia uma foto minha e dela naquela mansão amaldiçoada, comigo sorrindo inocentemente, sendo abraçado por ela e por aquele homem sujo. No verso estava escrito com sangue: para você, por você, pois você foi, é e sempre será tudo o que eu quero, tudo que eu tenho. Eu te amo mais do que eu já amei qualquer coisa na vida, até a mim mesmo.
Essa era a resposta que eu nem sabia, mas que tanto precisava. Dei um tempo do caso de Alexander e fui no bar encher a cara pela primeira vez e acabei ativando uma recordação. Outra recordação. Eu vi a história como se eu mesmo estivesse contando. As recordações me guiam até os outros, até as outras, para que eu possa completar a história nas ruínas da cidade que um dia foi a mais próspera. Então, perguntou o barman. Então o quê? Respondi com outra pergunta. O barman acendeu o cigarro e, após dar uma tragada, respondeu minha pergunta. Resposta. Tenho o hobby, sabe? De colecionar histórias. Histórias daqueles que gastam mais enquanto estão sozinhos. Não quero falar sobre isso. Falei tentando evitar o assunto. Isso me deixou ainda mais curioso. Vamos fazer assim. Te dou meu tesouro. A garrafa mais cara de uísque importada de 70 anos atrás que tenho lá atrás. Isso é, se sua história for boa, tão boa quanto você faz parecer. Insiste o barman. Dei um suspiro e então concluí. Tudo bem, mas sabe que eu não sei se tudo nela aconteceu exatamente desse jeito ou se é pura loucura. Isso só me deixa mais curioso, amigo. Vamos, conte logo. Não faça cerimônias, diz o barman. Entendo. Por onde eu começo? Perguntei. O barman abriu um sorriso e respondeu com outra pergunta. Isso não é óbvio? Certo, respondi. Meu nome é Romeu. Tenho 20 anos. E até então não tive nada puro ou bonito em minha vida, não. Eu era militar. Por isso, fiz muitas coisas que me arrependo. Mas só posso lembrar de uma que me orgulho. Somente ter conhecido ela. Ela foi meu tesouro. Mais bela que diamantes, mais valiosa do que ouro. Sabe quando você acha que não tem jeito? Quando não dá pra seguir em frente? Como se seus pecados escorressem pelas suas costas? Em dias assim, bebo sem pensar no amanhã. Mas naquele dia tinha sido diferente. Aconteceu um acidente. Eu poderia ter morrido e mesmo assim considero aquele momento o mais feliz da minha vida. Seria trágico se não fosse cômico. Eu literalmente conheci o amor da minha vida num acidente. Seu sorriso era tão caloroso que derreteu meu coração de gelo e transformou aquele dia chuvoso no mais belo dia ensolarado. A seu lado, não sentia nada, não temia nada. Ao seu lado, me sentia forte. Vi em seus olhos a luz que nem sabia que precisava para recomeçar. Segui adiante. Ela sempre dizia que se olhasse adiante, veria que o caloroso amanhã te enche de esperança quando hoje é sombrio. Passamos o inverno todos juntos. Mas nosso amor floresceu na primavera, junto às flores que ela cuidava. Não como as rosas, mas como os girassóis. Eram suas flores favoritas. Ela gostava tanto que nossa varanda era cheia deles. O sol era a coisa mais bela e importante para ela. E os girassóis também sabiam disso, pois seguiam a sua luz. Para ela, eram as mais espertas das plantas. Passamos um ano juntos, então, de repente, ela desapareceu, completamente, sem deixar rastros. Recebi uma carta, alguns meses depois. Nela dizia: Eu amei tudo aquilo que passamos juntos. Tenho uma coisa importante para fazer, e assim que eu puder, voltarei para você. Eu prometo. Me espere, por favor. Da sua sempre amável Sol. E o que você fez? Perguntou. Ih, caramba. Não, comercial não. Eu vou tomar
Copyright só porque eu apertei o botão ali sem querer, que merda. Da sua sempre amável Sol. E o, e o que você fez? Perguntou o barman. Esperei, respondi. Aguardei dia após dia, sem comer nada, por muito tempo, até que meu amigo Robert me achou. Me deu um banho e me levou para sua casa. Ele iria se casar com uma de suas colegas na faculdade de medicina. Ele me alimentou como um bebê, me vestiu como uma criança e me tratou como um irmão. Lembrei porque nossos laços eram tão fortes. Quando éramos crianças, eu era o mais forte, habilidoso e esperto. Ele sofria bullying e era perseguido por valentões. Eles tiravam dinheiro dele, já que ele era de uma família muito rica. Então, eu tive que pará-los antes que fossem longe demais. Não sou nenhum herói. Espanquei eles, mas vi aquela cena diariamente sem fazer nada por muito tempo. Sou um lixo pior do que eles. Meu corpo simplesmente se moveu sozinho quando ouvi o que eles diziam. Vamos fazer uma visitinha para sua irmã na sua casa, diziam eles. Era asqueroso. Esmurrei o maior deles, que tinha uma faca. Então, depois disso, lutei para sobreviver. Quando um deles tentou me atacar com uma barra de ferro pelas costas, Robert grudou em suas pernas e o derrubou. Peguei a barra de ferro e o resto é história. Robert me levou até sua casa. Então, tive uma dura surpresa. Encontrei Sol. Por que Sol estava ali? Por que não me avisou que tinha voltado? Será que participaria do casamento? Seria essa a coisa importante que ela tinha a fazer? Minha mente se encheu de perguntas, mas estava atônito demais para pedir por respostas. Sol, é você? Perguntei após juntar todas as minhas forças. Ela virou o rosto. Robert abriu um sorriso e perguntou: Vocês se conhecem? Olhando para ela, respondi: Acho que a confundi com outra pessoa. Robert pega a mão da garota, atrás até mim, e diz num tom alegre: Isso é impossível. Garotas tão lindas quanto a Sol não existem aos montes com o mesmo nome. Concordei com a minha cabeça. Robert debruça sobre meus ombros e diz: É bom tirar o olho, já que não seria legal perder a amizade por causa de uma garota. Então perguntei: Qual é o seu relacionamento com ela? Robert mostrou seu anel. Fiquei atônito novamente. Robert sorriu e disse: Não sou sortudo? Me casarei com a mulher mais bonita da cidade. Contive minha expressão e disse: Parabéns. Robert se vira e diz enquanto caminha passo a passo longe de mim: Vá direto para o seu quarto e não fique perambulando pela casa. Cuidado para não se perder na mansão e encontrar algo que não deve ou ser encontrado por algo que não deve. Ele continuou passo a passo, levando aquilo que tinha me dado um sentido na vida para longe de mim. Será que realmente eu não poderia fazer nada? Gritei com todas as minhas forças, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então tudo aquilo não significou nada para você? Ela continuou andando sem olhar para trás. Fui para meu quarto, mas não consegui dormir. Não tinha como. Então, saí do meu quarto e procurei por Sol. E ouvi a voz de Robert. Então, a segui e vi ele conversando com alguns homens mascarados. Ele dizia: Logo enviarei o resto da mercadoria para vocês. Robert perguntou: Elas estão em bom estado? O homem mascarado respondeu: Sim. Veja você mesmo. Robert perguntou: Qual é a idade delas? O homem mascarado respondeu: 14 anos. Robert perguntou: Elas estão saudáveis? O homem mascarado respondeu: Sim, o transplante de Sol será seguro. Um homem gigantesco arrastava duas crianças pelo cabelo. Uma delas gritava: Por favor, tenha piedade! O homem mascarado aperta a mão de Robert e diz: É bom fazer negócios com você. Como sempre, diz Robert. Chocado, acabei fazendo um ruído.
O homem mascarado gritou para o gigantesco: Mate, agora! O homem gigantesco veio em minha direção. Então, me escondi no armário e prendi a respiração. O homem gigantesco, então, deu meia volta e disse: Acho que foi um guaxinim. Robert havia mudado muito desde que foi para a faculdade de medicina, mas não podia imaginar isso. Ele enlouqueceu completamente e está traficando órgãos, traficando garotinhas. Na manhã seguinte, fingi que não tinha visto nada. Robert sentou ao meu lado e Sol em minha frente. Robert parecia tranquilo. Quando Robert se levantou da mesa do café da manhã e se foi, olhei para Sol intensamente. Eu olhei pensando se tinha participação naquilo. Quando ela se levantou, segurei a parte de trás de seu vestido e perguntei sussurrando: Você sabe sobre as crianças? Sol tapou minha boca com a mão esquerda e me deu um pedaço de papel. Nele estava escrito com letras recortadas de revistas: Eu vou pará-lo. Ele é um monstro. Eu sei de tudo. Fuja daqui o mais rápido possível. O mais cedo possível. Queime esse papel. Ela saiu da cozinha, me deixando sozinho. Mas eu não sabia o que fazer. Só sabia que não queria deixá-la. Parece que o sol só ilumina o dia. As recordações me levaram até um museu, onde pude encontrar pedaços omitidos da própria história. Eu estava próximo da resposta que tanto procurava nas recordações. Eu podia sentir, mas acabei aprendendo que se ativar recordações dentro de recordações, fica mais difícil de sair. Você pode. Ele pode se tornar um loop sem fim. E talvez eu nunca possa acordar. Mas ainda assim, arrisquei. Após a noite escalate e o massacre do Zodíaco, o mundo entrou em uma guerra nuclear e biológica. A primeira que não seguia regras. A primeira guerra da história da humanidade que, ironicamente, não seguia padrões de humanidade. E após o mundo quase entrar em colapso, ele foi dividido em 12 partes. Essas partes eram comandadas apenas pelos mais qualificados. Antes existiam 12, mas o número foi reduzido para apenas 3. Aqueles que realmente eram dignos de reinar. Era o que pensávamos. Nós éramos conhecidos como Rei Branco, Rei Carmesim e Rei Escarlate. Não, Rei Carmesim e Rei Dourado. Desculpa, eu falei errado. O nome da cor era derivada das cores de nossos cabelos e personalidades. Eu sou o mais velho deles, e frio como a neve, e por isso sou conhecido como Rei Branco. Cada rei possuía 4 terras, mas um acontecimento mudou tudo. A forma que pensávamos, nossas ambições e nossos sentimentos. Todos eles ficaram embaralhados. Um grupo de guerreiros de uma forma que não pudemos sequer compreender. Roubaram um reino de cada. Assim que eles dominaram os reinos, um novo rei se ergueu. Ele era apenas um garoto de cabelo negro, olhos azuis e uma cicatriz debaixo do olho direito. Mas ele era único, forte, frio e, apesar de muito jovem, era implacável. Como nenhum outro, ele nunca usava palavras fortes. Era o que dizia o único homem do meu exército que ele deixou viver para contar a história, pois ele acreditava que palavras fortes são usadas por homens fracos para tentar intimidar homens de verdade. Disse aquele que se tornou o mais poderoso de todos os reis, o Rei Negro. Eu toquei em um, eu toquei em uma lança antiga
e acabei ativando outra recordação. Após o mundo ser dividido em 12 partes, todas as demais foram abandonadas e esquecidas por serem totalmente inóspitas, após serem afetadas pelas armas biológicas e nucleares. Todos fugiram. Eles largaram tudo: suas casas, suas roupas e alguns até mesmo suas famílias. Em, suas, em uma dessas áreas inóspitas, 21 crianças abandonadas haviam sobrevivido. Eu era uma delas. Não comíamos ou dormíamos há semanas. Estávamos todos muito fracos e sentíamos muitas dores, dores intensas. Mas um belo garoto com cabelo negro, chamado Arthur, nos salvou, protegeu e alimentou. Uma das garotinhas, que hoje é conhecida como Valkyrie Escarlate de Titanium, a mais poderosa guerreira do Rei Negro, chorava ao ver seu próprio reflexo na água verde musgo. Ver o que era seu belo rosto transformado em algo quase completamente esquelético, o que era seu belo corpo transformado em algo esguio e feio, e seu estonteante cabelo escarlate caindo. Mas então o garoto pegou uma coisa afiada e cortou seu rosto abaixo do olho direito. Não se preocupe, você continua linda e seu cabelo vai voltar a crescer. Não se deixe levar por futilidades. Eu nunca pedi para ter esse rosto, pois, para mim, ele não me ajuda em nada. Ele só me torna menos intimidador, disse o garoto com um sorriso estampado após cortar seu próprio rosto. Eu e todas as outras garotinhas abraçamos ele e imploramos por desculpas. Por ele ter que fazer aquilo. Viemos da área que ficou conhecida como Área 13, da fuligem dos anjos caídos. Toquei na coroa do Rei Negro e ativei outra recordação. Se comunicando comigo antes do mundo desmoronar, Elisabela pergunta: Ei, ainda está. Ainda está aí? Você está acordado? Me revirei em uma cápsula, em meio ao breu. Sentia uma pressão da água, mas, estranhamente, sentia como se o ar, inexplicavelmente sólido, me esmagasse. Acredito que normalmente pessoas entram em pânico em situações como essa. Mas, apesar de não ser amado, me senti alegre, feliz por terem me concebido o dom da vida, mesmo sem mãe, e que Elisabelo, meu pai, só pudesse me ver como uma ferramenta para cumprir seus objetivos. Objetivos que eu nem mesmo sabia, mas que eu nunca, mesmo que eu nunca viesse a saber quais eles eram. A voz desse Elisabelo se parecia com a minha. E se eu não estivesse só vendo o passado, mas também o meu futuro? Toquei em outra das coroas e ativei outra recordação. Após o surgimento do Rei Negro, tudo mudou. Para sobreviver e coexistir, um laço de sangue foi forjado, a Santa Trindade, a união de nossas 9 terras para resistir e sobreviver ao poderoso, impiedoso e inflexível Rei Negro. Eu fui nomeado o principal líder. Não sou conhecido como Rei Carmesim à toa. Carmesim. Fiz vários rios de sangue até ganhar esse nome, mas tenho pesadelos toda noite com a imagem que criei do rosto do mais tenebroso rei, mesmo ele sendo apenas uma criança. Tudo o que fazíamos para nos opor a ele parecia inútil, e quanto mais buscávamos conhecer melhor nosso inimigo, menos sabíamos. Tudo o que podíamos fazer era adiar o inevitável. Lutar para nos manter seguros dentro das muralhas. Mas algo aconteceu. Alguém de dentro abriu os portões para o inimigo entrar. Eles se juntaram e eles atacando seus companheiros pelas costas. Foi um massacre.
Eles se juntaram e atacaram seus companheiros pelas costas. Foi um massacre. O que você faz quando alguém que você confia e depende te esfaqueia pelas costas quando você mais precisa? Eu não sei. Deu vontade até de rir. Somente nossas crianças foram poupadas e fui enforcado com um sorriso no rosto para deixar marcado meu rosto na memória da criatura mais poderosa que já existiu. Toquei em uma carruagem antiga e ativei outra recordação. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Vi crianças tomarem todos os reinos. Vi homens enormes caindo perante aquilo que aparentavam ser uma simples criança. Eles vieram de um lugar que nenhum homem ousaria pisar. Eles, entre eles, haviam muitas garotas. Eram, era impensável que homens extremamente fortes perderiam para bonecas. Aquela, aquela que as liderava tinha cabelos escarlate. Ela matava como se estivesse brincando. Seus olhos sem vida marcaram esse pobre comerciante. A mistura de medo e desejo fez meu pobre coração se apaixonar. Toda vez que a vejo, ela está com um olhar frio e severo. Somente uma vez a vi com uma feição amigável. Somente quando a vi próxima do Rei Negro. Todos os reinos foram unidos e se tornaram um. Oblivion era o seu novo nome. Todos tinham uma boa vida agora. Assim como na Inglaterra, da qual tanto ouvíamos falar, após a posse do Rei Negro, tudo começou a entrar no eixo novamente. Após alguns anos, descobri o porquê de não existir fome nem medo em Ashes, minha, a minha cidade natal. Todos os mendigos, vagabundos e bandidos eram levados pelas valquírias, as guardas pessoais do rei, para o grande coliseu. Havia uma batalha royal até a morte sem armas. O sobrevivente, quem ganhasse, teria o título de cavaleiro sagrado. Poderia entrar para o exército real. Aquele que vencesse também teria um desejo concedido. Poderia pedir qualquer coisa para o rei. Seria uma coisa normal, mas dessa vez era diferente. Levaram meu irmão mais novo. Ele não tinha chances. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu toquei em um anel antigo e ativei outra recordação. Quando os jogos foram anunciados, eu ainda não sabia o que fazer. Tive que usar grande parte da minha renda mensal para conseguir entrar no Coliseu e trocar de lugar com meu irmão mais novo. Os homens presentes variavam de tamanho e forma física, mas não conseguia me ver vencendo. Eu era, sem dúvida, o mais despreparado entre os presentes. A maioria deles se juntaram em grupos. Pensei que já estivesse tudo perdido, mas um homem parrudo colocou as mãos em meus ombros e disse: soube que você fez pelo seu irmão. Poucos teriam a coragem. Até só restarmos eu e você, não te matarei. Alguns outros disseram a mesma coisa. Outros viraram seus rostos. Era engraçado. Estava rezando por um milagre, mas ele não veio. Realmente, me mataram por último. Enquanto Isabela ativava as recordações dentro de recordações, havia uma mulher insatisfeita com a aparição. Melanie estava furiosa. Tudo estava perfeito. Antes dele, ele estragou tudo. Está corrompendo a mulher que tanto amo e admiro. Não sei por que ela se importa tanto com ele. O que o faz diferente dos outros. Mas sei que isso mancha o nome da mulher que antes era conhecida como Viúva Escarlate. Ou Viúva Negra. Ele deve ser especial. É por isso que ela não dá mais atenção para ele. É por isso que ela dá mais atenção para ele do que para mim. Eu realmente não gosto disso, mas por quê? Por que ele é especial? Pelo seu talento? Por sua aparência? Acredito que não.
pois Micaela já levou alguns dos homens mais belos, ricos e importantes à ruína. Talvez seja por ser virgem, apesar de ser tão talentoso. Isso explicaria o porquê dela estar obcecada. Eu posso resolver isso de uma forma simples, tomando a iniciativa. Sei que não sou tão bonita ou tão sexy quanto Micaela, que parece uma divindade, mas ela está tão apaixonada que tem medo de tomar uma iniciativa. E isso é a minha única vantagem. Na noite seguinte, ligo para Elisabelo e peço sua ajuda em algo que minha vida dependia. Ele se recusou algumas vezes, mas consegui convencê-lo que eu falava sério. Ele apareceu parecendo uma poça de suor na minha porta às 10h33 da noite. Eu pedi para que ele tirasse o tênis e o casaco antes de entrar. Eu pude ver que ele realmente tem um corpo bem sexy para alguém da sua idade. Somente 17 anos. Ele estava de costas, secando seu rosto, perto da minha cama, e me olhou procurando algum sinal de urgência e disse: Então, qual era a urgência? Enquanto secava seu rosto. Eu o abracei por trás e disse: Sei que não sou tão boa quanto ela, e que você não me ama, mas seja meu por essa noite. Me deixe te amar como nenhuma outra antes. Deixe-me ser a sua primeira. Ele me olhou no fundo dos olhos, com um olhar que não expressava sentimentos. Os fechou para tentar disfarçar, sorriu e disse: Não minta para si mesmo, moça. Você só deve fazer isso com alguém que você realmente ama. E eu sei que esse não é o caso. Meu coração acelerou na hora, mas realmente não era amor. Eu sou lésbica. Como eu poderia sentir amor por um homem sujo? Não, isso não era amor. Era inveja. Ele realmente era especial. Realmente era melhor do que eu. Ele calçou seus tênis e vestiu o seu casaco e foi embora, sem se despedir. Me senti humilhada. Nunca alguém tinha se recusado a ficar comigo. Muito menos um homem. Isso é tão frustrante que me fez sentir ainda mais vontade de matá-lo. Mas só isso não seria o bastante. Preciso humilhá-lo para que sinta muita dor e implore para morrer. Mas como fazer isso? Só cheguei a uma conclusão. A garota. Ela é a chave. Se eu encontrar alguma gravação do que estavam fazendo com ela, sei que isso destruiria seu espírito. Eu procurei e ofereci muito dinheiro para quem encontrasse informações valiosas sobre ela. Então, eu descobri algo muito pior. Me senti até mal. A garota era uma prostituta infantil. E haviam alguns filmes Snuff gravados com ela. Assim que adquiri isso, comecei a bolar um jeito de destruir o garoto. Sempre que eu o chamava para sair, ou o convidava para casa, para minha casa, independente do contexto, ele sempre dizia não. Então, um dia, o droguei e o levei até minha casa, à força. Lá, eu preparei um filme e minhas ferramentas, mas algo inesperado aconteceu. Micaela chamou meu nome. Era claramente sua voz. Quando olhei no olho mágico, vi seu belo rosto e pedi para que esperasse. Escondi o garoto inconsciente no armário e disse a ela que estava limpando a casa. E por isso ela estava meio bagunçada. Micaela não parava de olhar a minha cômoda. Quando a olhei também, vi minhas ferramentas de tortura. Micaela suspira e aspira o ar do ambiente com o nariz, como se estivesse sentindo um forte odor. Esse perfume. Que perfume é esse? Perguntou ela. Eu fiz uma massagem de tarde. O perfume barato daqueles homens não saiu do ar até agora. Você acredita? Credo, respondi.
Micaela me abraçou e sentiu o cheiro do meu pescoço e me deixou excitada. Será que finalmente ela me usaria? Será que finalmente nos tornaríamos uma? Ela tirou uma de suas mãos das minhas costas e me beijou calorosamente. Ela começou a acariciar meu corpo. Me virei de costas. Ela começou a acariciar minhas partes íntimas e a soprar ar quente no meu ouvido. E então disse: Não aceitarei que ninguém, além do tempo, estrague o que é meu. Entendeu? Ninguém. Ao ouvir isso, tive um orgasmo. Ela então encosta sua Desert Eagle em minha nuca e atira. Foi o melhor orgasmo que já tive na minha vida. Esse foi o capítulo 15 do meu livro Memórias de um Futuro Esquecido. Espero que tenham gostado.